Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao evento Intensive Delphi, o maior evento online da comunidade Delphi do Brasil. Maiores informações, entre no site intensivedelphi.com.br. Bom, hoje vamos abordar sobre a palestra Lições Aprendidas na Migração para Delphi 10.2 Tóquio. Eu sou o Marcelo Jalotto, vou fazer um resumo sobre mim. Bom, tenho mais de 17 anos de experiência na área de desenvolvimento, sou pós-graduado em engenharia de software, certificação Delphi Developer, Scrum Master e sou especialista na linguagem Delphi. Trabalho atualmente como desenvolvedor sênior, já fui professor de diversos alunos sobre orientação a objetos, lógica de programação, linguagem Delphi, e já escrevi alguns artigos, colunista de algumas revistas. Como um exemplo, em 2009 eu escrevi um artigo de capa migrando para Delphi 2009. E hoje estamos mais uma vez aqui falando sobre migração Delphi. É isso, pessoal. Maiores informações, consulte meu link, o meu LinkedIn. Ah, e ficaria muito honrado em vocês fazerem parte da minha rede de contatos. Então vamos lá. Bom, vamos falar sobre lições aprendidas na migração Delphi 10.2 Tóquio. O que a gente vai falar sobre hoje? Bom, vai ser uma palestra bastante objetiva, focada num conhecimento e aprendizado que eu tive na minha última migração Delphi. Então, a gente vai abordar diversos pontos aqui na palestra. Não vai ser uma palestra técnica, vai ser um bate-papo de coisas que eu aprendi e eu vou estar passando as dicas aqui para vocês. Muito bem, vamos lá. Bom, a nossa agenda de hoje vai abordar diversos assuntos. Vou tentar ser bastante objetivo em todos. Ah, o primeiro deles seria a motivação para migrar. Eu vou falar um pouquinho sobre lições aprendidas. Vou comentar um pouco do planejamento, até para gestores, gerentes de projetos terem, conhecerem o meu trabalho, como eu fiz, para que, quem sabe, vocês alcancem o sucesso que eu tive na última migração. Falar um pouco sobre as dificuldades e desafios da migração. Não é fácil, não vou mentir para vocês. Ah, falar sobre código de terceiro, migração Unicode, 64 bits, migração VCL para FireMonkey. Vou comentar alguma coisinha sobre ferramentas auxiliares para ajudar na migração, conseguir produtividade com isso. Fiz uma listinha pequena de lições aprendidas, só para vocês terem noção de como fazer, algo bem simples, bem fácil. Ah, no final, vou dar um exemplinho bem didático também de como migrar, coisa simples. E vou comentar sobre o meu estudo de caso, né, quais os números da migração que eu conquistei, né, o tempo, quantas pessoas precisam. É isso, pessoal, essa é a nossa agenda de hoje. Bom, motivação para migrar, né? Bom, existem diversos fatores que vai levar você aí para um nível mais alto, utilizando Delphi. 64 bits é algo muito visado. Hoje você consegue alcançar até 4 teras de memória, né? Processadores melhores, multicore. Então, 64 bits é algo muito almejado. Hoje, só para vocês terem uma ideia, desenvolvendo com 32 bits, vocês conseguem apenas 4 GB de memória. 4 GB de memória é muito pouco. Para 4 TB de memória é muita diferença. Não é todos os servidores, alguns servidores como Windows 2012, também vai depender do bolso para conseguir uma licença desse sistema operacional. Com Linux também é possível alcançar. Vocês podem estar compilando
para diversas plataformas. Hoje o Delphi é multiplataforma. Para quem está um pouco mais antigo, um pouco mais atrasado no Delphi, hoje a gente consegue compilar para 64 bits Windows, Android, iOS 32 bits, iOS 64 bits, compilação para Mac, suporte total para Windows 10, todos os componentes novos do Windows 10. É outra forma de programar utilizando generics, annotation, recursos de linguagem que vai fazer você alcançar um nível muito melhor de produtividade e código limpo. A internet das coisas, IoT, né? Você consegue fazer muita coisa nova com Delphi. Para quem está vindo de uma versão muito antiga, vai ser um salto muito grande. Vale muito a pena migrar para a versão Delphi 10.2. É difícil, mas vale a pena. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre lições aprendidas. Bom, lições aprendidas é algo que vocês têm que ter na cultura, no sangue, sabe? Vocês têm que compartilhar conhecimento. A produtividade do seu time tem que alcançar níveis maiores. Não tem como você ter o conhecimento na cabeça de um ou de outro. Você tem que estar compartilhando sempre o conhecimento. Cada coisa nova que você aprende, você tem que estar alimentando uma base de conhecimento para que seu time possa estar alcançando uma produtividade, uma qualidade melhor, não ficar perdendo tempo com coisas que já são sabidas. Muitas pessoas demoram, sei lá, um exemplo, 8 horas para desenvolver uma feature. Você programando vai levar bem menos, utilizando um conhecimento já aprendido. Então, se você levou 8 horas para chegar num raciocínio, e esse raciocínio, muitos de vocês devem saber, é uma linha de código, às vezes uma linha, né, às vezes mais um pouco, mas tá lá, anota lá, problema, solução, o próximo que pegar, com certeza vai gastar muito menos. E aí imagina, né, cada pessoa que for adquirindo esse conhecimento que já foi consumido em horas, a redução, a produtividade é muito alta. E na migração não é diferente, vai ter muito probleminha, muito detalhezinho que é receita de bolo. Então, por exemplo, ali vai acontecer um warning divide char reduce to byte char in set expression. Bom, ali já tem a dica, né? Char em set. Muda para char em set, como tem a solução ali, e você vai resolver fácil. Você não vai ficar perdendo tempo procurando na internet, quebrando a cabeça, né? É simples. Olha o roteiro como funciona. Bom, compartilhe o conhecimento com o seu time, crie uma base de conhecimento, catalogue suas lições, consulte sua lição aprendida, ganhe produtividade. É simples, são passos que têm que estar enraizados na cultura da empresa de vocês, pessoal. Vocês podem estar anotando num bloco de notas, num software de base de conhecimento, em algo específico, na plataforma que vocês utilizam de gerenciamento de wiki, né? Bom, as soluções são muitas, basta vocês estarem achando qual a melhor se adequa à tua empresa. Falar um pouquinho sobre planejamento da migração. Bom, essa é uma etapa muito importante que você tem que ter em mente antes de começar a migração. Aqui vão ser elencados alguns pontos que você pode abortar a migração antes mesmo de iniciar. Então, essa é uma etapa bem importante, não pode deixar de ser feita. Ela tem que, ela tem que ser bem planejada com a equipe que vai trabalhar na migração. Você tem que estar gerenciando as tarefas. Aqui eu estou utilizando o Kanban.
A definição da equipe é muito importante. O ideal é você ter pessoas bem experientes nessa migração, porque é um legado que você está migrando. Então, quanto mais conhecimento, mais experiência técnica e do produto é recomendado. Ah, Primeiro passo, você vai ter que estar identificando as dependências de terceiro, componentes de terceiro, frameworks de terceiro, DLLs de terceiro, tudo que não for produzido por vocês é de terceiro. E vocês vão ter que consultar se essas dependências já têm migrado, já tem uma solução migrada, porque não tem o que você fazer, a não ser que você tenha os fontes. E aí você põe a mão na massa e migra com a ajuda da tua equipe. Nessa identificação, você vai ter que identificar os impedimentos, correr atrás. Vai ter um componente que você não consegue mais migrar, porque ele parou no tempo, ele foi descontinuado. Então, você vai ter que ter uma solução, né? Ou trocar por um outro componente, fazer alguma coisa nesse sentido. É nesse planejamento que a gente vai identificar esses impedimentos. Criar o mapa de todo o sistema é muito interessante, porque você tendo todo o sistema mapeado, você consegue fazer o planejamento melhor, você consegue fazer as histórias, as features melhor que você tem que migrar. Então, isso também vai servir para outras coisas no futuro, uma próxima migração, é um trabalho que você tem que manter, ou, ou você pode fazer a cada nova migração, dependendo do seu time, você pode estar fazendo isso da melhor maneira para você. Definir tarefas por componentes, projeto e pacotes. Bom, no começo vai ser complicado de estar trabalhando em equipe, porque é muito problema que dá. Então, se você tem componentes diferentes, você já consegue estar trabalhando cada pessoa em um componente. Se você tem pacotes diferentes, que são independentes, você também consegue estar trabalhando em equipe. Cada pessoa pode estar fazendo um pacote, um componente. Tem projetos DPR diferente, também mais uma dica para vocês estarem iniciando. Depois que vocês fizerem essa primeira leva, aí sim vocês vão poder estar trabalhando mais em equipe, mas no momento ou trabalha em par ou trabalha em uma pessoa só, porque é bem complicado, porque senão uma pessoa vai achar um erro, a outra pessoa vai achar o mesmo erro, então vai ser perda de tempo e produtividade. Então, essa é uma etapa que você tem que planejar bem, definir. Essas são minhas dicas, mas quem sabe vocês podem ter outros melhores, tá compartilhando aqui com a gente também. Até gostaria de receber feedbacks sobre outras ideias melhores. Definir a ordem de execução do menos dependente para o mais dependente. Essa aqui é uma dica valiosa, porque quanto menos dependente, menos problema você vai ter. Não adianta você começar do último, por exemplo, do projeto final. Não, antes ele tem os componentes, o projeto final não vai compilar se os componentes não estiver funcionando. Então, começa dos componentes primeiro, vai para o componentes terceiro, vai para os componentes da sua empresa. Tudo tem que fazer um mapeamento. Quem conhece matriz DSM pode estar utilizando uma matriz DSM para fazer uma estrutura de dependência e tá tendo essa visão, tá? Isso é bem importante para o projeto, é uma dica valiosa para você começar, para você não ficar perdido. Para onde eu começo? Começa do menos dependente para o mais dependente. A gente vai, em alguns casos, vai poder utilizar de estudos e POCs. POCs, para quem não sabe, é prova de conceito. Às vezes, numa POC, você identifica que é inviável.
porque você pode ter um componente que ele é visual e ele é totalmente amarrado com o seu sistema, por exemplo, uma grid, um botão, e, e você tenta migrar esse componente e você não consegue. Você faz um estudo para que consiga uma nova abordagem para estar substituindo pela aquele componente que era totalmente independente. Então, essa prova de conceito vai servir para provar se é viável ou não a troca de algo, a substituição de algo, tá? E uma criação de uma branch para que você vai ter que estar trabalhando com o carro andando. Então, você vai levar um longo tempo para terminar essa migração. Às vezes pode ser rápido, depende do projeto, às vezes pode ser muito longo. Ah, eu levei 2 meses para terminar a minha migração, depois eu vou comentar mais a respeito. Mas é importante você ter duas linhas de versionamento, uma corrigindo os erros que o cliente está solicitando e uma outra equipe de migração fazendo. Depois você mergeia, você faz o merge das duas versões e faz todos os testes possíveis, que tudo vai se encaixar. O que não pode acontecer é você estar migrando na linha na versão de produção. Começou a migrar e aí o cliente está pedindo um problema lá urgente, não tem como corrigir, já começou a migrar, já alterou um monte de coisa, não vai ter como atender o cliente. Então é bem importante isso, tá criando uma branch. Para quem não conhece controle de versão, essa é uma hora perfeita e eu indico o Git para vocês estarem utilizando. Bom, o planejamento dos testes também é algo fundamental para que vocês possam ter certeza, pelo menos a maior parte ou a parte mais importante do sistema está confiável, está funcional, né? Então, antes de você iniciar a migração, você faz os seus testes na versão atual. Deixa todos os testes bonitos passando, tudo funcionando. Terminou os testes? Vai demorar muito para fazer? Eu sugiro que faça, porque é muito arriscado fazer uma migração sem ter testes unitário, teste de integração, até mesmo testes manuais, tá? Para você ter certeza que você vai migrar sabendo que está tudo funcionando. Depois que você migra, mesmo tendo os testes, ainda aparecem alguns problemas da migração, porque muda alguma coisa. Muda alguma coisa Você ganhou fontes novos, então você introduziu novos códigos, alterou código que já funcionava, então pode ter comportamento diferente. Então é bem importante o planejamento dos testes. Aqui eu coloquei aqui tarefas mapeadas e como testar. Então aqui a gente dividiu do menos dependente para o mais dependente. A gente colocou os componentes de terceiro, os pacotes que a gente utiliza separadamente e o projeto por final. Como testar cada um? A tua equipe vai saber como testar cada um. A tua equipe de teste, tanto os programadores quanto os testadores. Então, por exemplo, ali o componente vai ser um teste via POC, prova de conceito, né? Uma versão antiga tem que funcionar do mesmo jeito que a nova, para estar te atendendo. Por mais que tenha alguma coisinha, ela tem que atender. A prova de conceito tem que provar, ó, mudou algumas coisas, mas a gente está com o componente funcionando. Mesmo assim, está com o componente funcionando. Mudou, mas foi para melhor. Não foi alteração de comportamento. Se tiver alteração de comportamento, aí vai ter que chegar num raciocínio para que possa estar atendendo a tua equipe. Então é isso, pessoal. Planeje os testes, casos de uso, mapear como testar cada tarefa
que seja testável, né? Tem algumas coisas que é também inviável testar. Testes unitários, automatizados, de integração, via POC, manuais. Tem coisas de tela, às vezes só dá para testar manualmente. Porque às vezes um componente que era branco pode ficar de outra cor, que não do padrão do sistema, ele pode aumentar de tamanho, então isso não tem como, pelo menos eu não conheço como está testando isso de forma automatizada. É isso. Então, o planejamento do teste é uma etapa bem fundamental. Por favor, faça esses testes, né? Não sejam imprudentes para fazer essa migração. É isso aí. Aqui a gente tem uma ferramenta que eu utilizo para testar a nossa API, nossa API REST. É um framework feito em JavaScript, utilizando Jasmine, para quem conhece, esse não é o foco da palestra, mas é só para fazer uma indicação. Então, o Freeze é uma excelente ferramenta de testes para uma API REST. Aqui é o JUnit, é uma ferramenta de teste unitário do Delphi, também bem interessante para fazer testes unitários. É muito importante que vocês estejam utilizando JUnit para fazer teste unitário. Muitos, hoje em dia, já começam a testar antes mesmo de produzir uma feature. Então, quem sabe isso aí fica uma dica, uma lição aprendida para vocês. É chato fazer, mas tem que fazer, pessoal. É bem importante testar unitariamente, ou testar teste de integração, sabe? É uma prática que deveria ser obrigatória para todas as empresas. As dificuldades e desafios da migração. Bom, vai começar que é muito código para migrar. Às vezes seu sistema pode ser pequeno, mas a grande maioria é grande, é muita coisa para migrar. Então, tem que ter paciência, tem que ter planejamento, tem que ter testes. É um desafio grande, mas vale a pena. Tempo de migração versus demanda do projeto, né? É aquela coisa que eu comentei atrás. O carro está andando, o cliente está pedindo coisas, novas funcionalidades, o cliente está demandando erros que acontecem esporadicamente ou não. E você está lá com uma equipe de migração. Não tem como toda hora ficar tirando o cara que está migrando para ficar corrigindo o erro. Não. Você tem que separar uma equipe. Uma equipe corrige, faz novas funcionalidades e a outra equipe migra. Essa equipe que está migrando, não mexa nessa equipe. Porque senão, eu sei que às vezes não tem como, às vezes a empresa é pequena. Mas então se programa para 4 horas do dia fazer migração, 4 horas migrar. Eu não aconselho isso, mas se tiver que ir por esse caminho, ou outro da tua estratégia, mas a quebra do raciocínio na migração é algo ruim, porque às vezes a pessoa está focada ali para corrigir algo, e aí você tira ele para fazer outra coisa que não tem nada a ver com a migração, você quebra totalmente o raciocínio dessa pessoa. Você corre um risco bem grande de depois ter um retrabalho. Então, também um desafio bem grande, tempo de migração versus demanda do projeto. Sei que tem equipes de software muito pequenas, não tem nem como de fazer essa divisão, mas vocês vão sentar no planejamento ali, vão conversar certinho e vocês vão conseguir. Vocês vão achar uma forma que vai balancear o tempo de migração versus demanda do projeto. Outra grande dificuldade para quem está abaixo da versão do Delphi 2009 é a migração do Delphi Unicode. É onde está a maior dor de cabeça. E depois, quando chegar o XZ2, você vai ter a dificuldade de 64 bits. Mas
eu aconselho fazer primeiro a migração do Unicode e depois de tudo pronto, você vai ter uma versão de 32 bits do seu sistema, se você está na versão antes de 2009 ou não tem ainda 64 bits. Então, o máximo que vai acontecer é você tá com a ferramenta mais nova, tá com uma Ferrari com motor de Fusca. Mas depois você vai trocando as peças para você andar definitivamente na sua Ferrari. Então, eu aconselho fazer a migração Unicode primeiro, depois você vai para 64 bits. Componentes e código de terceiro também é bem complicado, porque nem todos os componentes de terceiro é tido uma manutenção, é tido uma atenção especial a cada nova versão do Delphi. Então, se você tem algum componente que é muito dependente do seu software e você vai migrar e esse componente já não tem mais atualizações, é um trabalho bem complicado você ter que trocar por outro componente, ou se você tem os fontes, você mesmo tem que colocar a mão na massa. Então, os componentes de terceiro é algo bem complicado, é algo bem sério mesmo, mas felizmente tem muitos componentes que já estão migrados e quem sabe, para sua sorte, você não tenha essa dificuldade. E o outro fator é investimento em equipe e custos com licença, que você vai estar deixando de estar produzindo novas funcionalidades, mas você vai estar agregando um valor imensurável para o seu software, né? Que você vai ganhar muitos recursos, muitos novos componentes, novas bibliotecas, vai abrir novas portas para você. Então, é um investimento que vale a pena. Mas se é um investimento que vale para a tua empresa, aí é uma decisão tua. Então, é algo a se pensar bastante. E os custos de licença também é complicado para algumas empresas, mas pense que é mais um programador na tua equipe, esse custo. Então, quem sabe isso vai ser um investimento a longo ou a curto prazo, dependendo do seu software. Bom, aqui tem uma linha do tempo das versões do Delphi. Essa linha do tempo é algo chave, porque com base na versão do Delphi que você já vai ter noção das dificuldades. Bom, eu coloquei aqui a versão do Delphi 5, que eu acho que é a menor versão hoje no mercado. Pode ser que tenha outras empresas abaixo da 5, mas para migrar até o 5 não tem muitas dificuldades. Já o 6 e o 7 tem alguma coisinha ou outra também não muito complicada, mas algumas alterações de Unity, alguns contratempos, mas que não são muito graves. Do 2005 ao 2008 não teve mudanças que atrapalhem na migração. Já a chegada do 2009 eu coloquei até ali em destaque maior, porque é onde está a maior dor de cabeça. O Unicode é algo que é bem complicado estar migrando, porque é muita coisa para alterar. A gente vai comentar um pouco mais à frente, então não vou me alongar aqui. E depois, não obrigatoriamente, você consegue chegar até o Delphi 10.2 Stock sem fazer a migração 64 bits, só que você vai ficar com os seus 32 bits, mas depois você consegue migrar. Se você já quiser fazer essa migração tudo de uma vez, é uma decisão de projeto, é uma decisão sua. Eu aconselho primeiro você fazer a migração sem 64 bits, porque eu acho que você vai ter um aproveitamento melhor. Então, a dica que eu dou aqui é, se você tem um componente de terceiro que ele só foi a versão XE3, perfeito, já passou por todas as dificuldades que você tem aqui. Então, é só você
compilar esse componente, esse pacote desse componente para a versão 10.2, que vai compilar bem certinho, não vai ter nenhum problema. Problema tem se você tem uma versão abaixo do 2009, ok? Código de terceiros. Aqui está um problema sério, tá? Até o Bart tem uma lição aprendida para vocês ali, ó. Não pegar mais código-fonte de terceiro. É uma piada, pessoal, é um mal necessário, são investimentos que às vezes a gente precisa mesmo ter. Bom, código de terceiro é tudo que não foi produzido pela tua empresa, pela tua equipe, né? Então, componentes, framework, units, DLL, BPLs, tecnologias com fontes. Eu altamente recomendo, se você vai pegar algum componente de terceiro, então pelo menos que tenha as fontes, porque se algum dia esse componente de terceiro parar de oferecer atualizações, parar de oferecer versões a cada nova migração do Delphi, então você vai ficar com as mãos atadas, vai ser um trabalho muito grande. Então, com as fontes, pelo menos, você tem a capacidade de colocar a mão na massa e fazer essa migração. Migrar código nativo do Delphi ou código próprio. Migrar para código nativo do Delphi ou código próprio. O que é isso? É você ter uma opção de que transformar um componente de terceira em um componente nativo do Delphi, né? Que às vezes o Delphi trouxe esse componente para você de forma nativa e você não precisa mais ficar dependendo de terceiro. Então, isso é algo que tem que ser avaliado lá no planejamento, lá na migração, lá no planejamento da migração. Mapeamento da migração, decisões e ações a serem tomadas. Aqui eu coloquei um exemplo de como você fazer essa documentação. Você pode ter outras ideias, outras formas, eu só aconselho que faça, para você ter um mapa, um roteiro a seguir, algo que você consulte fácil, uma lição aprendida, algo que já foi discutido, não precisa estar rediscutindo. Então aqui a gente colocou um componente que chama ICS. Qual que é a ação que eu vou tomar? Vou migrar, vou remover ou vou substituir? Nesse caso eu vou migrar, porque o componente do ICS ele tem a versão acima do XE2, né? Ele tem versões que é fácil eu estar migrando, então é uma produtividade que eu ganho se o componente já me oferecer essa atualização. Como que eu vou testar esse componente? Bom, isso também é uma decisão de projeto, uma decisão da equipe. Nesse caso aqui, a gente optou em fazer testes unitários e testes de integração, tá? Utilizando aquela ferramenta lá, o Frisbee, e o teste unitário utilizando o JUnit. Mas, se vocês têm outros frameworks, outras formas de fazer esses testes, é uma decisão técnica, é uma decisão de projeto. Aonde que está o download, aonde que está a versão que eu posso estar baixando desse software? Então, coloco aqui no mapa, porque até depois, quando tiver tudo pronto, se precisar baixar de novo ou uma outra pessoa baixar, não precisa perder tempo procurando aonde que está a versão, como é que faz para baixar, já está aqui escrito. Qual que é a versão do Delphi suportado? Bom, esse aqui felizmente já suporta Delphi 10.2 Tóquio, mas é aquela coisa, se você tem uma versão do CG3, já é suficiente, você não vai ter grandes trabalhos. Qual que é o custo disso? Esse componente custa, sei lá, um valor qualquer, eu vou falar aqui de exemplo, $300, não sei. Então, com base nesse mapeamento, você vai somando $300, mais $1.000, mais $100, mais $50, e aí você vai ter o valor do custo final já podendo somar com as novas licenças que você vai estar adquirindo do Delphi, e você vai estar levando para o seu gerente, seu gestor, ó, o custo da migração é esse. Vamos investir? Migração Unicode.
Bom, para quem vem de versões anteriores ao Delphi 2009, aqui é onde vai ser um dos maiores problemas na migração para Delphi Tóquio. String agora mapeia Unicode String, char mapeia wide char, ambos UTF-16. Cada caractere Unicode UTF-16 pode conter de 2 a 4 bytes. Aqui a gente tem um exemplo de um caractere que pode ocupar 4 bytes. A grande maioria dos caracteres Unicode UTF-16 contém 2 bytes, mas existe um grupo especial que pode conter 4 bytes. Na versão anterior ao Delphi 2009, o tipo string ocupava 1 byte por caracteres. Agora, o Unicode, mapeando o Unicode, ele pode ocupar de 2 a 4 bytes. Isso pode provocar diversos problemas. Funcionalidades vão deixar de funcionar em tempo de execução e quando você estiver fazendo o debug desse problema, você vai perceber que um texto que antes era legível, ele está vindo com caracteres estranhos, né? Às vezes vem caracteres japoneses, e aí você consegue identificar já um problema de Unicode. Na migração, você vai ter diversos warnings, que vai ocupar grande parte do seu tempo. É muito warning que vai acontecer. E para resolver esse warning, a dica que eu dou é não ficar fazendo conversão de tipo só para o warning sumir. Tenta entender a funcionalidade e tenta deixar só ANSI string ou só Unicode string, evitando conversão de tipo. Tenta entender a funcionalidade que você vai ganhar uma maior legibilidade do seu código, uma maior qualidade. ANSI string mapeia o antigo string. ANSI string ocupa 1 byte por caractere. Então, você pode ter a opção de deixar todo o seu código como era antes, ocupando 1 byte por caractere. É uma decisão de projeto difícil de tomar, eu não aconselho. Tenta ver a oportunidade que você está tendo com essa migração para alcançar novos mercados, você poder vender o seu software para outros países como Japão, China, Rússia. Tenta enxergar isso como uma oportunidade de crescimento para o seu software. A migração Unicode é muito difícil, mas você pode ter a ajuda de diversos materiais, diversas lições aprendidas, diversas bases de conhecimento que eu estou listando para vocês aqui, de autores muito famosos como Nick Rhodes, Carrie Jessen, Marc Cantu e o próprio DocWiki da Embarcadero traz um material, uma fonte de conhecimento muito grande, uma base de conhecimento que vai fazer a tua equipe alcançar uma produtividade maior na hora de estar fazendo a migração. Ter suporte Unicode é difícil, mas você vai ter suporte a multilínguas no seu sistema. Então é algo que vale a pena, investir. A migração 64 bits. Todo código em processamento tem que ser 64 bits. Então, por exemplo, você tem uma DLL que é 32 bits, essa DLL você vai ter que conseguir a versão dela de 64 bits. 32 bits não fala com 64 bits. Não adianta. Você tem que também ter esse mapeamento de todas as suas dependências, né, como eu falei no início. Se você pretende migrar para 64 bits, você vai ter que ter uma versão de todas as suas dependências em 64 bits, ok? Então, eu aconselho a fazer essa migração depois. Termina toda a migração, chega lá na versão do Delphi 10 Tóquio, vai ter lá a Ferrari com motor de fusquinha, mas eu acho que vai ser o melhor caminho.
né? Não abraça tudo ao mesmo tempo, não. Um passo de cada vez, não adianta subir direto para o último andar, que vai ter bastante dificuldade depois. Então, é uma dica que eu dou: migra primeiro para utilizando 32 bits mesmo, até chegar o Delphi 10.2 Tóquio. Depois você faz um novo planejamento para fazer a migração 64 bits. 64 bits também é algo que tem que ter uma atenção especial, porque acesso e manipulação de ponteiros é onde tem que ser revistos, tá? A dor de cabeça, acredito que seja bem menos do que Unicode, né? Mas houve mudanças também na questão de tamanhos. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma condição só de exemplo. Então, por exemplo, se você dá um size off de integer, o integer ele sempre vai ter 4 bytes, porque ele não foi alterado. Então, compilando 32 bits ou 64 bits, o integer vai ter 4 bytes. Mas já o pointer, se você compila em 32 bits, ele vai ter 4 bytes, como mostra aqui. Se você compila em 64 bits, ele vai ter 8 bytes. Então, 4 não é igual a 8, compilando em 64 bits. Logo, não vai exibir essa mensagem aqui e vai ser uma alteração de comportamento, né? Então, é aquele tipo de erro que você nem sabe que o erro existe. Você vai ter que esperar para alguém reportar. Ou olhar o código, né? Revisar o código, mas esses tipos de erros são bem perigosos que demora a ser descoberto. Então, tem que ter bastante atenção. Então, essa tabelinha aqui são são os tipos que mudaram, né? Então, com 32 bits ele tem um tamanho, com 64 bits ele vai ter outro tamanho. Então, outro tamanho na memória. Então, tem que ter bastante atenção, né? Nesse caso aqui, como é que eu poderia estar resolvendo? Foi criado dois novos tipos, Native Int e Native uInt, né? Aqui eu poderia estar trocando por Native Int, né? Que eu garantiria que em 32 bits ele teria 4 bytes e em 64 bits ele teria 8. Então ficaria 4 com 4, cairia daria true na condição. 8 com 8 também, fecharia ok. Então aqui estaria uma forma de estar resolvendo esse problema. Aqui a gente tem diversas referências aqui, diversas lições aprendidas, mais base de conhecimento, tá? Convertendo 32 bits, uma aplicação de 32 bits para 64 bits Windows, né? Atualizando o código de 32 bits para 64 bits, de Stephen Ball. O impacto de aplicações 64 bits, né, na sua companhia, né? Então aqui tem um PDF que você vai ter bastante instrução, bastante dicas, comentários, lições aprendidas, base de conhecimento. O próprio DocWiki também tem alguma fonte de informação. Você pode pegar tudo isso aí e gerar uma base única de conhecimento. Migração VCL para FireMonkey. Bom, a primeira dica que eu dou para vocês tem uma versão VCL compilando para Delphi 10.2 Tóquio, antes de estar migrando para FireMonkey, também conhecido como FMX. FireMonkey e VCL são dois frameworks totalmente diferentes, apesar de terem algo em comum, que é a herança da RTL. O FireMonkey nasceu com o propósito de compilação para suporte multiplataforma. Somente com FireMonkey você consegue compilar para Windows 32 e 64 bits, aplicações mobile, Android e iOS, suporta compilação para Mac 32 e 64 bits, e a novidade do Delphi 10.2
que é compilação para Linux servidor 64 bits. Com o FireMonkey também você consegue fazer aplicações gráficas utilizando os recursos da GPU, tendo um desempenho muito maior na renderização gráfica de aplicações ou gráficos em 3D, por exemplo. A VCL você consegue apenas compilar para Windows 32 e 64 bits. Já houve tentativas no passado de compilar para outras plataformas e não deu certo. Então hoje pense na VCL apenas para compilação Windows. A migração VCL para FireMonkey é algo bem complexo, porque muda bastante coisa, existe bastante mudança de comportamento, então é algo que tem que ser cercado por muitos testes. E uma ferramenta que ajuda na produtividade dessa migração é a ferramenta Mida Converter. É uma ferramenta paga que suporta a conversão VCL para FireMonkey. Também ela consegue converter outros componentes de terceiros, suportando uma grande gama no mercado. Maiores informações podem ser encontradas no site midaconverter.com. Outra alternativa que você tem para estar utilizando o FireMonkey é mesclar formulários FireMonkey com formulários VCL. Uma alternativa que eu achei no mercado é ter FireMonkey Container. Eu ainda não testei profissionalmente, mas já observei uma POC que encontra-se nesse link aqui. Nesta POC você consegue estar criando uma aplicação VCL utilizando utilizando recursos gráficos em 3D do FireMonkey. Ter FireMonkey Container é uma espécie de painel que consegue carregar um formulário FMX. Então, nem todos os recursos do FireMonkey vão estar disponíveis utilizando este componente. Outra possibilidade é integrar VCL com FireMonkey utilizando pacotes. Nessa técnica é recomendado para quem quer deixar o legado em VCL e novas telas em FireMonkey. Também, assim como ter FireMonkey Container, a utilização de pacotes FireMonkey com VCL, você não vai ter o suporte a multiplataforma, somente a alguns recursos de tela que o FireMonkey oferece. Então, eu lanço a questão: vale a pena o investimento de migrar para FireMonkey para ter suporte multiplataforma? Bom, essa é uma decisão sua, é uma decisão do produto da sua empresa. Se você consegue visualizar que o teu produto consegue ganhar novos mercados compilando para outras plataformas, como a mobile, é algo que deve se apostar. Se você quer ter uma redução de custo fazendo um servidor Linux, também é algo que você poderia estar apostando. Se você quer ganhar novos mercados com Mac, também FireMonkey é a resposta. Então, apesar de ser algo bem complicado, bem difícil conseguir esta migração, sendo um investimento muito arriscado, porque existe bastante mudança de comportamento, eu acredito que vale a pena o investimento, se bem planejado, se bem testado. Então, é uma aposta que eu faço aqui, migrem para FireMonkey. A VCL ela não morreu, porque tivemos uma informação que enquanto existir Windows, vai existir VCL.
mas o futuro eu acredito que seja FireMonkey. Bom, algumas ferramentas que possam auxiliar na migração. Aqui a gente tem o grep search, faz pesquisa e substituição de texto. Aqui está o grep search, então aqui, por exemplo, onde estava escrito short datetime format, eu vou estar substituindo por format setting.short datetime format. E aí eu aplico isso em todos os arquivos de um diretório, né? Todas as incidências que forem encontradas aqui, foi feita uma busca por diretório e subdiretório, então todas as incidências que encontrar, eu vou estar substituindo. Então, com alguns minutos, eu já alterei vários códigos que têm esse mesmo problema que ocorre na migração. Ok? A Migration Tool, migração de configurações de projeto, que é essa ferramenta aqui, é uma ferramenta que já vem com Delphi, uma ferramenta bem específica, não vou estar abordando aqui, mas é uma ferramenta que vai estar te auxiliando na sua migração. Lá nas configurações de projeto, né, você tem, então para você não ficar refazendo algo que já está pronto, essa ferramenta te auxilia nessa questão. Unicode Statistic, que é uma ferramenta de complexidade de migração, aqui ela vai te dar um mapeamento de tudo que você corre o risco de alterar, vamos dizer assim. Então você vai ter uma ideia do tamanho da bomba que está utilizando com essa ferramenta, então você pode estar fazendo até alguma espécie de estimativa de tempo com base nessa ferramenta aqui. Refind está se tornando uma ferramenta bem popular, é uma ferramenta da Embarcadero, tem lá na pasta de executáveis do Delphi, né, um utilitário de linha de comando para pesquisa e substituição de texto utilizando expressões regulares. Tem muita coisa pronta, por exemplo, se você, depois que terminar essa migração, quiser estar abordando a migração de BDE, por exemplo, para FireDAC, né, que é algo bem recomendado. O BDE hoje em dia praticamente já está morto, algumas empresas ainda utilizam por questões de legado, mas é hora de estar migrando para uma nova tecnologia de acesso a banco de dados. É bem recomendável, sim. Então tem aqui já alguns links, o próprio DocWiki está relatando aqui alguma base de conhecimento. Tem muito script pronto, né? O Refind, ele com a ajuda de um script, ele já faz pronto, então para você migrar de BDE para FireDAC já existe um script pronto criado pela Embarcadero, é um script que eles recomendam estar utilizando, então é um trabalho que você não precisa ter, você ganha produtividade com isso. Tá? Então tem aqui, ó, Refind and BDE Migration. Então tá aí as dicas, tá aí os links para vocês consultarem. Bom, aqui eu coloquei algumas lições aprendidas, então eu não vou comentar a respeito, mas você vai compilar teu código e vai gerar um erro, nesse caso. Repare que pode gerar um erro ou um warning, né? Então, gerando esse erro aqui, qual que é a solução para isso, né? A solução está aqui, né? Aqui está um conjunto de erros que pode dar, qual que é a solução para isso? Então, até a gente viu aqui, né, qual a solução para estar corrigindo esse tipo de problema aqui. Então, aqui é um exemplo de como vocês podem estar fazendo isso. Pode criar uma página web que todo mundo possa alimentar, num wiki, por exemplo, né? Você pode ter seu programa de lição aprendida. Eu sugiro estar colocando o problema e a solução, né? Quiser alimentar com mais informações, quanto mais informações, melhor. Tá? Mas o mínimo que você tem que ter é o problema e a solução para que você possa estar consultando depois, antes de estar iniciando a solução dos problemas. Então tá aqui um
conjunto de lições aprendidas. É claro que é muito mais do que isso é só uma pequena fatia do que pode ter. Bom que tivesse uma base única de conhecimento gerenciada pela embarcadeira, então fica essa dica aí, tá? Quem sabe a embarcadeira podia estar fazendo uma base única de lições aprendidas da migração Delphi e de outras coisas também, mas especial da migração Delphi, para estar ajudando diversas empresas a alcançarem a migração de uma forma mais rápida, mais produtiva. Exemplo de uma migração. Esse é um exemplo bem básico, bem superficial, só para vocês terem uma noção do que acontece na migração. Bom, eu tenho um fluxo de trabalho da migração que eu deixei aqui para vocês. Eu vou fazer uma compilação. Nessa compilação vai gerar esses warnings aqui e esse erro aqui. Eu vou estar olhando o erro, né? Antes de começar a atacar, está escrito aqui, decimal separator. Então eu vou pesquisar sobre o meu problema, vou achar aqui na minha base de lições aprendidas, achei aqui o problema, vi que a solução é adicionar formacy settings pontos antes da decimal separator. Vamos voltar lá. Então aqui eu vou escrever format setting ponto decimal separator. Vou corrigir o problema, vou para o próximo erro. Antes de ir para o próximo, eu recomendo estar registrando e fazer um commit dessa informação, registrando no teu controle de versão. Que aí você vai estar tendo todo um controle, todo um histórico, a correção de warning. E aí você vai ter o antes e o depois. Isso é excelente para servir também como base de lição aprendida. É um exemplo bem simples, mas que vocês possam ter uma noção. Esse é um exemplo que não faz nada, não serve para nada, mas é só para poder cada linha dessa listar um warning que acontece. Veja que vai ter bastante problema de Unicode. Ó. String não é compatível para string, fazendo typecast forçado. São problemas que você vai ter que corrigir. Você vai ter que deixar. Eu sugiro que deixe 0 warnings e 0 hint. E claro, 0 erro. Sugestões de projeto futuro. Então, depois que vocês terminarem a migração lá dos 32 bits, chegando no Delphi Tokyo 10.2, passando pelo Unicode, tem outras peças aí da Ferrari que você tem que alcançar para você ter a sua Ferrari bem completa. Então, suporte a 64 bits, suporte a Style. A gente já alcançou esse suporte aqui. Primeiro a gente migrou, depois a gente fez suporte ao Style, que a gente ganhou já com esse investimento, né? Suporte a multibanco utilizando FireDAC. Então, para o pessoal que está aí no BDE ainda, fica a dica. Suporte a multiplataforma você só vai conseguir se você migrar para FireMonkey. Do contrário, tua aplicação só vai compilar o Windows 32 bits ou Windows 64 bits. Novo suporte a Linux, né? Algo bem interessante para redução de custo. Né? Suporte a mobile, tablet, super utilizado aí nos dias de hoje, não tem como ficar sem. Para quem pretende estar utilizando o Delphi para criar aplicações mobile ou tablet, fica a dica também. E utilizações de novos recursos da linguagem, generics, métodos anônimos, custom attribute, a nova biblioteca de processamento paralelo, tem bastante coisa que agrega nessa versão, vários novos componentes, muita coisa boa que vocês podem estar ganhando. Este aqui é um estudo de caso no sistema migrado, é o TheGuard, da empresa Savent. Foram migrados mais de 7.500 dispositivos.
Esse foi um dos maiores desafios, porque são câmeras de diversos fabricantes que já funcionavam na versão anterior e após a migração tinham que continuar funcionando, não pode parar. Esse é o maior foco do sistema, né? Exibir imagens de câmera, então é isso que é algo que não podia deixar de funcionar. Todos os projetos, pacote, eles somam mais de 1.140.000 linhas de código. Temos 11 pacotes de componentes de terceiro, é um número considerado baixo de dependências. A gente tem 21 projetos que foram atualizados. Tivemos como meta Zero Warning e Hint. Foi uma conquista bem grande também, porque a migração gera bastante warning. A equipe foi montada com 3 integrantes bem experientes, trabalhando em full time. E levamos 2 meses de trabalho. Então, por aí, com esses dados, você pode ter uma estimativa de tempo para o tamanho do seu projeto, o tamanho da tua equipe e quantos meses vai demorar. O projeto foi homologado, bem testado, com apoio de teste unitário e teste de integração. Utilizamos o JUnity e o Frisbee. Aqui é o sistema The Guard, um sistema de vídeo monitoramento da empresa Savent. Alguns números: mais de 10.000 projetos de monitoramento de imagens, mais de 1 milhão de câmeras monitoradas pelo software da Savent, então é uma responsabilidade bem grande. Empresa Savent, empresa brasileira de tecnologia, situada em Florianópolis. Quem quiser conhecer, o site é savent.com.br para maiores informações. Aqui tem alguns links extras. A migração e centro de atualizações, aqui você vai ter algumas informações, edições do produto, razões para migrar do Delphi 7 até o XZ2, com o Adriano Lanucci, matriz com todas as funcionalidades do Delphi até o Delphi 10 Tóquio, algumas videoaulas do Delphi Academy, enfim, bastante dica do Nick Rhodes, do mundo Unicode, dicas de migração, qual Narino. É isso, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Marcelo Jalotto. Foi um prazer muito grande estar participando do Intensive Delphi, maior evento online da comunidade Delphi do Brasil. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, marcelojaloto@gmail, meu Facebook, meu Twitter, meu LinkedIn. Gostaria muito que vocês fizessem parte da minha rede de contato. Seria um prazer muito grande fazer parte da sua rede, assim como da minha. Bom, é isso aí, eu deixo o meu obrigado. Muito obrigado pela atenção, paciência. Qualquer coisa que eu possa estar utilizando, manda um e-mail para mim. Se eu puder dar uma consultoria para vocês, eu ficaria muito feliz em estar participando do processo de migração. E tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana. Muito obrigado a todos. Tchau, um abraço.